hoje, Timão! É hoje, Corinthians! Corinthians na Taça Libertadores da América, Corinthians rumo à classificação à próxima fase da Libertadores da América. Timão contra o Deportivo Cali, lá na Colômbia. Libertadores hoje tem Timão! Detalhes agora no Sereto News. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Você já fez a inscrição no canal do Sereto? Você já apertou a notificação? É muito importante que você aperte a notificação. É lá no sininho, você aperta a notificação, você aperta a opção todas as notificações aí no sininho, ó, todas as notificações, para você receber a notificação no momento em que tiver live, em que tiver vídeo publicado, para você ser avisado no YouTube, aí no seu aparelho celular, quando tiver novidade aqui no canal do Sereto. E faça o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Hoje tem Coringão, hoje tem Timão na Taça Libertadores da América, hoje tem Corinthians contra o Deportivo Cali às 9 da noite. É um jogo importantíssimo para o Corinthians, porque pode encaminhar de vez a classificação à próxima fase da Libertadores. Mas antes, um recado da Bet7k, o site de apostas, você já conhece, o melhor site de apostas do Brasil. Faça o seu cadastro agora na Bet7k e você vai ganhar 100% de bônus no primeiro depósito. Se você botar R$50 para apostar, você vai ganhar R$100 para apostar de novo. Se você botar R$100, você ganha o dobro, R$200. É 100% de bônus no primeiro depósito. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Bet7k. É isso aí. Olha só, o Vitor Pereira viajou de madrugada para a Colômbia, porque ele não podia viajar antes por causa da questão do protocolo da Conmebol. Ele não poderia viajar antes do 11º dia. O 11º dia se completou nesta quarta-feira, do 11º dia do diagnóstico da Covid. Vitor Pereira teve Covid recentemente, então, pelo protocolo da Conmebol, ele teria que cumprir uma quarentena para se apresentar em outro país, né, no caso, para entrar na Colômbia. Só que o Corinthians conseguiu uma licença especial para que ele viajasse ontem, e viajou ontem de madrugada, ou seja, já nesta quarta-feira, e nesse caso, ele já chegou lá na Colômbia para comandar o Corinthians à beira do gramado. O time do Corinthians foi treinado durante esses dias, né? Porque o Corinthians viajou na segunda-feira para a Colômbia, viajou segunda-feira para Cali, pelo Felipe Almeida, que é auxiliar técnico do Vitor Pereira e que, inclusive, comandou o Corinthians no jogo da última quarta-feira contra o Boca Juniors, vitória do Corinthians pela Libertadores. Por sinal, o time deve ser praticamente o mesmo que venceu a equipe do Boca Juniors. O Paulinho está machucado e não joga, né? Nós sabemos que o Paulinho não deve jogar mais essa temporada, uma contusão séria no joelho, então o Paulinho está de fora, infelizmente, vai ter que passar por uma cirurgia, deve ficar pelo menos 6 meses longe do futebol. E aí o Duqueiroz mais uma vez vai ser escalado. Aliás, o Duqueiroz hoje é titular absoluto no time do Corinthians. Esse não sai do Corinthians de jeito nenhum. O Vitor Pereira está apaixonado pelo Duqueiroz. Então o Duqueiroz será mantido ao lado do Maicon no meio-campo corintiano. Na zaga, a novidade em relação ao time que jogou contra o Boca é o Gil, porque o Gil não jogou contra o Boca Juniors, justamente porque o Gil estava fortemente gripado. Já jogou no último domingo contra o Fortaleza e será mantido na zaga, provavelmente ao lado do Raul Gustavo. O time do Corinthians terá o Cássio, o Fagner, o Gil, o Raul Gustavo e o Fábio Santos, o Duqueiroz, o Maicon, o Renato Augusto, que segundo o Vitor Pereira, se ele conseguisse o condicionamento físico, né, o que prejudica o Renato Augusto é a sequência de jogos, mas que se ele conseguisse manter o alto nível de jogos,
ele estaria ainda numa grande liga da Europa. O problema do Renato Augusto é que ele não consegue uma sequência de jogos, né? Uma sequência de jogos no mesmo nível. E ele estava se revezando com o Paulinho, agora provavelmente vai se revezar com o Juliano. O Juliano pode ganhar um pouco mais de espaço nesse time do Corinthians, caso o Renato Augusto não suporte os 90 minutos, mas é claro que o Renato é titular absoluto. No ataque, uma dúvida na ponta entre o Adson, que jogou na última quarta-feira contra o Boca Juniors, ou o Mantuan. É uma dúvida na ponta. O Vitor Pereira gosta muito do Mantuan, que tem uma função um pouco mais tática, e então essa pequena dúvida. O Jô hoje ganhou a confiança do treinador português. Segundo o Vitor Pereira, o Jô está comprometido, né? Tá perdendo peso. Hoje ele é o centroavante do Corinthians. O Júnior Moraes jogou a partida contra o Fortaleza, foi substituído pelo Jô. Nesse revezamento entre titulares e reservas, embora o Vitor Pereira diga que o Corinthians hoje não tem jogadores titulares, que os jogadores são escalados simplesmente pela questão do condicionamento físico, quem estiver melhor fisicamente, mais bem condicionado fisicamente, vai ser escalado, mas tem sim, né? Tem claramente o time da Libertadores e tem o time do Campeonato Brasileiro. Ele tem escalado o time da Libertadores de uma forma e tem escalado o time do Campeonato Brasileiro de outra, e o time da Copa do Brasil ainda é um terceiro time. Então o Jô hoje é o titular, é o centroavante, readquiriu a confiança do treinador do Vitor Pereira, justamente porque, segundo o VP, o Jô agora está comprometido, está perdendo peso e tal, e faz um trabalho de pivô muito importante. E o William, né, gente? O William, esse é o melhor jogador do Corinthians. Jogando na ponta esquerda, jogando na ponta direita, jogando no meio, jogando aonde quiser, o William é o melhor jogador do Corinthians. Ele arrebenta com o jogo, parte para cima dos adversários, tem muita velocidade, arrebenta no drible, quebra a defesa dos adversários. O William, com ele, não tem para ninguém. Então o Roger Guedes deve ficar mais uma vez no banco de reservas. Com isso, então, só repetindo o time do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Raul Gustavo e o Fábio Santos, o Duqueiroz, o Maicon e o Renato Augusto, o Adson, o Jô e o William. Esse o provável time do Corinthians, a provável escalação do Corinthians para pegar o Deportivo Cali. É um jogo importante. O Corinthians é o líder do campeonato da Libertadores com 6 pontos ganhos. Em 3 jogos tem 2 vitórias. Perdeu para o Always Ready, ganhou do Deportivo Cali e ganhou do Boca. Agora é o segundo turno dessa fase de grupos da Libertadores. O Corinthians joga contra o Deportivo Cali e o Boca vai jogar contra o Always Ready lá na Bolívia. Provavelmente o Boca vai perder pontos para o Always Ready, porque o Always Ready tirou pontos do Corinthians, ganhou do Corinthians, tirou pontos do Deportivo Cali, empatou 2-2, estava vencendo ele 2-0, e o Deportivo Cali empatou 2-2, e provavelmente vai tirar pontos também do Boca, porque o jogo é lá na altitude, é lá na Bolívia, na altitude de La Paz, é muito difícil jogar por lá. Então significa o quê? Que se o Corinthians vencer o Deportivo Cali, e tem todas as condições, porque o Deportivo Cali é um time que está lá na parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Colombiano, é um dos piores times do Campeonato Colombiano, o Corinthians praticamente vai estar classificado. Na matemática, se o Corinthians tiver mais 4 pontos nos próximos 3 jogos, joga contra o Cali, depois joga contra o Boca fora, esse sim vai ser um jogo complicado, e no último jogo pega o Always Ready na Neoquímica Arena. Se o Corinthians tiver uma vitória e um empate, o Corinthians vai estar classificado. Agora, o Corinthians tem que buscar a classificação na primeira colocação do grupo, o que é muito importante para depois ter vantagem de jogar o segundo jogo dentro de casa, aquela coisa toda. É o Corinthians na Libertadores. Hoje tem Timão na Libertadores às 9 da noite, rapaziada. E você vai acompanhar tudo aqui no canal do Cereto, pré-jogo, pós-jogo, tudo aqui no canal do Cereto. Eu quero saber o seu comentário. Da possibilidade, tem muita gente comentando, da possibilidade dos jogadores, do pacotão de reforços, de jogadores que podem retornar ao Corinthians no segundo semestre. Por exemplo, os amigos que nos escrevem, o Felipe Mendes está dizendo: o Ramiro é bem melhor que o Rony, o Bruno Mendes bem melhor que o Bambu, o Vital pode
aprender a finalizar e ser mais objetivo com o VP. Ele gosta da possibilidade da volta dos jogadores. O Jonathan Nakano, Ramiro sempre jogou com raça, eu queria de volta, ainda mais com a lesão do Paulinho. Ele seria bom para ser banco do Maicon e do Duqueiroz. O próximo, Fernando Pinheiro, com a contusão do Paulinho, o Ramiro é necessário no meio, já que é muito superior ao Rony e o Xavier, por exemplo. E mais um comentário do Edson Martins. Matheus Vital, Ramiro e Bruno Mendes seria uma boa. Precisamos ter elenco forte. Eles jogando ao lado de Renato Augusto, Roger Guedes e William iriam render muito. A opinião dos amigos que sempre nos escrevem. Não se esqueçam, façam a inscrição no canal do Cereto e apertem a notificação, a opção aí do sininho, todas as notificações. É muito importante, tá? Para o YouTube notificar você. Todas as notificações, vai lá no sininho e a opção todas as notificações, você vai receber a notificação do YouTube. Me segue lá nas redes sociais, @cardocereto no Instagram. Você tá gostando do vídeo, você tá gostando do canal, deixe o seu like para fortalecer o canal, é muito importante, deixe o seu like e deixe o seu comentário também. O que é que vai dar hoje? Corinthians, Deportivo Cali, quanto vai ser o jogo? Deixe o seu comentário aqui, tá? Quanto vai ser o jogo? Corinthians, Deportivo Cali? Me fala aí, tá? E hoje tem. Acabou a brincadeira. Antes e depois do jogo. Antes e depois do jogo tem o Acabou a Brincadeira. Continue no canal. Tchau.